Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para mais um vídeo no padrão MQFS, aquele padrão que você já está acostumado a ver aqui no canal. Então olha só, se o seu sistema faz emissão de nota, se você tem controle de venda, controle de caixa, controle de contas a pagar, contas a receber e etc, tudo bem, beleza. Isso é muito bom, porém, aos olhos do seu cliente, o que faz total diferença é o suporte que o seu sistema dá para ele, para que ele tome decisões para melhorar o negócio dele. O foco do seu cliente não é ter um sistema legal, o foco do seu cliente é ter um negócio que prospere, certo? E o seu sistema vai ter vantagem se você fornecer dados e informações para esse seu cliente que ajudem ele a tomar decisões para melhorar o negócio dele, beleza? Então, hoje a gente vai aprender a construir um relatório que mostre qual é o percentual de crescimento que o seu cliente está tendo com base nos anos anteriores, certo? Então, ano a ano, ele vai mostrar lá qual é o percentual de crescimento que a empresa está tendo ou não, e vai mostrar também qual é a tendência de crescimento, tá? São duas coisas diferentes. O percentual de crescimento é baseado assim, a diferença entre o faturamento desse ano com o ano anterior dividido pelo ano atual. E aí você tem o percentual de crescimento. A tendência de crescimento seria o quê? Comparar. Ano retrasado eu cresci 30%. Ano passado eu cresci 20%. Então a tendência de crescimento está diminuindo, certo? Eu cresci 10% a menos do que eu cresci no ano anterior. Tá? Essas duas informações a gente vai aprender a capturar hoje via banco de dados de uma forma simples. Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, para poder começar aqui a gente precisa fazer uma consulta dentro da sua tabela onde está o faturamento, tá? E eu estou falando só de faturamento, não estou falando sobre lucro, beleza? Que são duas coisas totalmente diferentes. Então, falando sobre faturamento, sobre venda bruta, a gente vai focar aqui, no caso do meu banco de dados, na tabela atendimento. No seu caso aí talvez seja a tabela venda, não sei, a tabela onde fica a movimentação de entrada de dinheiro, beleza? Para que a gente possa então fazer esses dados, a gente precisa primeiro de tudo fazer esse faturamento por ano, beleza? Então, para a gente fazer isso, vamos fazer assim, ó, select from atendimento A, errei o select aqui, né? Select from atendimento A. Vou pegar aqui extract year from a.data, foto M do from. O dedo tá meio travado hoje porque tá gelado o dia hoje, tá? Vou chamar essa coluna de ano e pegar aqui a.valor. Porém, eu não vou pegar simplesmente o valor, vou fazer uma soma dele. Então eu coloco o sum aqui antes e vou chamar de total, beleza? Vou fazer um agrupamento pela primeira coluna, group by 1, e aí eu posso colocar um ou posso pegar aqui ano, que é o alias, tá? Colocar aqui no group, sem problema nenhum, dou F9 e ele funciona. Então, eu já tenho aqui o faturamento por ano. Essa empresa fictícia que eu tenho aqui começou as atividades no ano de 2016, tá? Então, no ano de 2016 teve faturamento de 17 mil, tá? No ano de 2017 foi para 28, 2018 foi para 35, 2019 foi para 35 e pouco, certo? Então, o faturamento anual aqui começou a dar uma estagnada. Agora, vamos começar a observar isso em percentuais, beleza? 2020 aqui não está completo, portanto o valor aqui é menor. Agora, o que a gente precisa fazer para poder pegar qual foi o percentual de crescimento de cada ano, tá? Baseado no ano anterior. Então, o que eu vou precisar fazer? Por exemplo, aqui em 2017, eu preciso pegar a diferença entre 28 mil e 17 mil, tá? Que foi do ano 2016, e dividir essa diferença pelo 28.700, que é o faturamento do ano de 2017, beleza? Tendo essa conta feita, é só multiplicar por 100 e a gente já vai ter o percentual de crescimento, beleza? Agora, como que a gente vai fazer para poder capturar esse valor aqui que já está no registro que já passou, beleza? A gente está vendo aqui, ó, 2016, 2017. Como que 2017, como que nessa linha de registro eu vou capturar esse valor de 17 mil que já foi printado? Eu teria que voltar ao dataset, tá? Então, como a gente não tem controle de dataset aqui no Select, a gente vai precisar fazer uma junção nesse mesmo resultado aqui, pegando o ano anterior sempre, beleza? Para isso, a gente vai ter que organizar aqui um pouquinho. Então, vou fazer assim, ó. Vou criar um CTE with fat base, tá? Que é o meu faturamento base, as, abro parênteses, dou uma indentada aqui e fecho parênteses. Aqui a gente já tem o nosso primeiro CTE, que é o nosso faturamento base. Tranquilo? Isso me permite que eu faça um select em cima dessa tabela aqui, faturamento. Por exemplo, select asterisco from fat base, beleza? Dou um F9 aqui e ele me retorna os mesmos dados que eu já tinha antes. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu preciso juntar esse select aqui com ele mesmo, beleza? Porém, com o ano anterior. Então, para isso, eu vou criar um novo CTE aqui e esse CTE vai ser o responsável por calcular o crescimento, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui em cima eu usei fat base, aqui embaixo eu vou usar fat
crescimento, beleza? Esse FAT crescimento aqui, abro parênteses, coloca um S, né? Abro parênteses, fecho parênteses, e ele vai ser da seguinte forma: select from FAT base, tá? Eu estou fazendo um select aqui na FAT base, e nesse caso não precisa escrever a palavra recursive aqui. Por que não precisa? Porque esse select na FAT base não está acontecendo dentro da própria FAT base, aqui dentro desse parênteses. Ele está acontecendo fora, em um outro CTE, beleza? Então não tem necessidade de usar recursive. Então eu vou fazer um select aqui no FAT base, eu vou chamar ele de FB, beleza? E aí aqui nesse select eu vou pegar as duas colunas que eu tenho aqui nesse CTE, que é o ano e o total, tá? E nesse caso aqui a gente vai fazer assim, ó, fb.ano, fb.total. E aí a gente já tem um select aqui dentro, como se eu estivesse executando ele aqui fora, tá? Como se estivesse executando aqui fora. Apago ele aqui porque eu não vou precisar nesse momento dessa forma. E esse select aqui agora, eu preciso comparar com o total do ano anterior. Para eu comparar com o total do ano anterior, eu vou fazer uma junção. Então, left join, FAT base, beleza? E esse aqui vai ser o FBA, tá? Faturamento base anterior. On FBA.ano igual FB.ano menos 1, beleza? Assim, se ele mostrar 2018 aqui, ele vai pegar 2017 aqui na junção, então o FBA vai conter os dados do ano anterior, tranquilo? Então aqui a gente vai fazer assim, ó, adicionar uma vírgula aqui, FBA.ano, eu vou chamar isso daqui de ano ante, tá? E FBA.total, que eu vou chamar de total ante, tá certo? Que é do período anterior. Agora, eu posso fazer o seguinte, ó, se eu fizer um select asterisco from esse CTE de baixo aqui, FAT crescimento, eu vou pegar todas as colunas que estão aqui dentro desse select, tá? Inclusive as da FAT base que está sendo chamada por aqui, beleza? Então vou dar F9 aqui e a gente já tem, olha só, o ano atual 2016, que foi quando começou o estabelecimento. Ele teve faturamento de 17 mil. O ano anterior não existiu dentro do banco de dados, então fica nulo aqui, tá certo, tá? No ano de 2017, ele já tem os dados de 2016 para comparar. 2017 teve um faturamento de 28.700. 2016 teve um faturamento de 17.808, que é exatamente o valor que está aqui. E assim por diante, 2018, 2019, 2020, sempre olhando para o ano anterior. Agora, a gente precisa fazer o cálculo entre esses dois valores aqui para poder achar o percentual de crescimento. E aí é simples pra caramba também, tá? Para isso, eu vou adicionar uma vírgula aqui, vou pegar FB, que é o faturamento base, tá? Que é o faturamento do ano corrente que a gente está listando, menos FBA.total, que é o faturamento anterior, tá? Abre e fecha parênteses aqui para que ele faça essa conta aqui primeiro de tudo, tá? Porque aqui a gente vai colocar uma divisão, e essa divisão vai ser sobre o FB total. Multiplico por 100 e a gente já tem o cálculo de percentual. Isso daqui vai dar várias casas decimais, porque, por exemplo, aqui eu tenho duas casas decimais. Aqui eu tenho mais duas, então ele vai totalizar 4 casas decimais por conta da divisão. Vou colocar um cast aqui, ó, as numeric 15.2 para que eu tenha um percentual limitado a 2 casas, assim não fica tão exagerado. Então eu vou chamar isso daqui de crescimento, beleza? Agora, como eu adicionei essa coluna aqui de crescimento, ela já vai sair automaticamente aqui nesse select porque eu mandei selecionar todos os campos com asterisco. Dou F9 e aí a gente já tem o percentual de crescimento. Olha só, o nosso percentual de crescimento de 2017 para 2016 foi de 37,95%, beleza? E é natural porque 2016 não foi um ano completo, ou talvez tenha sido, mas foi o primeiro ano. Então o crescimento de faturamento passou para 37% em comparação com o ano anterior. De 2017 para 2018, eu tive um crescimento de 19% no meu faturamento, tá? Ou seja, no ano anterior eu tive 28.700 de faturamento. Neste ano eu tenho 35.400 de faturamento. Então esse aumento aqui é de 19%, tranquilo? Do ano de 2019 comparado com o ano de 2018, eu tive um crescimento de 0,41%, só isso, tá? E isso acontece por quê? Porque o faturamento anterior foi de 35.444 e o faturamento atual foi de 35.591. Então a diferença foi muito pequena, tá? E aí 2020, que a gente ainda não tem o ano completo, a gente tem uma queda de faturamento de 81% baseado no ano anterior, tá? Então 2020 a gente está com 19.610 de faturamento e no ano anterior teve 35.591 de faturamento. Então tem que torcer para que no final de 2020 chegue a isso ou pelo menos isso, beleza? Então tá, isso daqui a gente não vai considerar muito porque o ano ainda não terminou. Mas se a gente já chegou na metade do ano e o faturamento está 81% menor, então significa que a gente
tá atrasado aí, certo? A gente deveria ter crescido pelo menos 50% em relação ao faturamento anterior. Maravilha! Aí você fala assim, ah, beleza, mas é mais difícil, por exemplo, se o cliente não teve uma mudança de estrutura dentro do estabelecimento dele, crescer mais do que ele cresce, tá? Porque para isso ele teria que repensar logística, teria que repensar preço das mercadorias, teria que renegociar com fornecedores para ver se ele consegue mais bonificação, mais desconto, para que ele consiga ter mais produtos, para que ele consiga ter mais giro. Talvez pensar até a estratégia de marketing dele para que ele consiga mais. Então a gente sabe que é difícil continuar no mesmo ritmo de crescimento por ano se não tiver mudança nenhuma dentro do estabelecimento, tá? Então é natural que o percentual aqui vá diminuindo. Porém, a gente precisa ver o seguinte, esse caso aqui do ano de 2019 é um caso crítico porque ele não cresceu praticamente nada, ou seja, ele ficou meio que estagnado. E tudo que está estagnado tende a piorar. Sempre assim. Se estagnou, bichão, vai começar a piorar, pode ter certeza. Então isso aqui começa a dar uma visibilidade para o seu cliente de que ele tem que se mexer para poder melhorar o crescimento da empresa. E aí, a única coisa que falta aqui para a gente agora é ver o seguinte, a tendência de crescimento, tá? Então, apesar do faturamento ter aumentado em todos os anos, com exceção do último ano de 2020 que não está completo, a gente precisa acompanhar qual é a tendência de crescimento. Se ele está crescendo, por exemplo, os mesmos 20% todo ano, tá? Afinal, ele tem que ter meta. Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso comparar esse crescimento aqui de 19% com o crescimento do ano anterior, que deu 37%, e subtrair um pelo outro, beleza? Então aqui a gente vai fazer o quê? Um terceiro CTE, vou colocar uma vírgula aqui, e esse CTE novo vai se chamar faturamento. Então eu vou colocar assim, ó, faturamento S, abro parênteses, tá errado aqui, deixa eu só arrumar, faturamento, beleza? S, abro parênteses, fecho parênteses, e aí eu vou fazer um select muito parecido com esse daqui, porém não mais na faturamento base, vai ser na faturamento crescimento, beleza? Na FAT crescimento. Então aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, que o select vai ser na FAT crescimento, beleza? E vou chamar ela de FC. E aqui eu vou juntar de novo na FAT crescimento, pegando o ano anterior, beleza? FAT crescimento eu vou chamar de FCA, então FCA.ano igual a FC.ano menos 1. E aqui eu preciso mudar, né? FC.ano, FC.total, FCA. Na verdade, vai passar a ser FC, porque essa coluna anuante está aqui dentro de FAT crescimento. Então esse ano sai daqui e fica só anuante. E aqui fica FC também e total ante. São as colunas que tem dentro do CTA anterior. Crescimento eu não preciso mais fazer o cálculo, porque eu tenho ele lá. Então FC.crescimento. Tá joia? Então, agora aqui, esse select não é mais em cima da FAT crescimento, é em cima da faturamento, que é o último CTE que a gente criou, que ele faz o select na anterior, que faz o select na anterior, beleza? Se eu der um F9 aqui agora, ele vai me trazer exatamente aqueles dados da FAT crescimento. Porém, agora a gente tem a possibilidade de fazer a comparação entre esses dois valores, porque olha só, aqui na FC eu tenho o atual, o corrente, o percentual corrente aqui de crescimento. E eu quero pegar o faturamento anterior, já peguei aqui com essa junção, então é só pegar FCA, vou dar até um Ctrl D aqui, ó, e mudar aqui para FCA, que é o FAT crescimento anterior, tá? E aqui eu vou chamar de C ante, beleza? Por enquanto só porque eu não preciso dessa coluna aqui agora, só preciso para poder fazer o select. Vou dar um F9, e aí aqui eu já tenho exatamente o faturamento anterior sendo listado, tá vendo? Então esse 37,95 é do ano de 2017, esse 19,01 é do ano de 2018, e esse 0,41 é do ano de 2019. E aí basta eu subtrair o crescimento atual pelo anterior e ver qual é a tendência de crescimento. Então, dessa forma, eu vou tirar isso daqui, vou pegar assim, FAT crescimento anterior, que é esse FCA, certo? E aí a gente vai ter isso daqui como tendência, tá joia? Então, essa coluna tendência, ela já é automaticamente adicionada aqui, porque eu estou fazendo select na faturamento, tá joia? Então é só dar um F9 aqui, e aí eu tenho já todos os dados que eu preciso ter. Aqui onde está nulo é onde não teve informação de fato. Então, eu consigo ter o percentual do crescimento a partir do momento que eu tenho o ano anterior para comparar, tá? Então, por isso ele surge só na segunda linha. E a diferença da tendência de crescimento eu só posso ter a partir do momento que eu tenho dados do ano anterior também para poder comparar. Então, nesse ano de 2016 eu não tinha crescimento, piorou tendência. Nesse ano de 2017 já tenho crescimento, porém eu não tenho como ter tendência porque no ano anterior eu não tinha um percentual de crescimento para poder comparar. E aí, a partir do terceiro ano eu consigo ter uma tendência de crescimento, ó, negativa. Então ele passou do crescimento de 37% para 19%, ou seja, teve uma diminuição de 18% no crescimento, tá? Na tendência do crescimento. Veja bem, o faturamento aumentou, mas ele cresceu menos do que ele cresceu no ano anterior. Menos quanto? Menos 18%.
Aqui ele também cresceu menos 18%, só que 0,60, né? Aqui foi 18,94%. E aqui ele cresceu menos 81,9% com relação ao crescimento do ano anterior, beleza? Então, dessa forma aqui a gente consegue mostrar algumas informações que são importantíssimas, são fundamentais para que o seu cliente tenha mais faturamento. E se ele tiver mais faturamento, principalmente porque você forneceu os dados para ele, ele vai ficar muito grato a você e com isso ele dificilmente vai trocar de sistema. Antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar para você um pequeno detalhe que eu encontrei agora enquanto eu estava editando o vídeo, tá? Então por isso que esse trecho está aqui no final. Afinal, deu um trabalho para fazer a gravação inteira. Então aqui eu quero mostrar o seguinte, olha só. O resultado que eu estou tendo aqui é um percentual que está calculado de forma incorreta de crescimento, tá? Esse 37% ele está sendo calculado com base nos 28 mil que foi encontrado depois, no ano, tá? Então, na verdade, se eu somar 37% em cima de 17 mil, não vai dar os 28. Olha só, até peguei a calculadora aqui para a gente poder simular. Então, 17.808,62 vezes 1,3795, que é a mesma coisa que somar 37,95%, ele dá 24.556. E esse erro acontece justamente porque a divisão da diferença não foi feita sobre os 17 mil, que era do ano anterior, foi feita sobre os 28 mil, beleza? Então fica errado, tá? Então, para corrigir isso, basta vir aqui nesse total aqui, nessa divisão, ao invés de fazer a divisão sobre o total que é do ano corrente, fazer sobre o total do ano anterior, tá? Sobre o FAT base anterior, beleza? Dessa forma aqui, ó, vamos dar F9 para a gente ver. Agora, se eu pegar a minha calculadora e colocar assim, 17 mil, que é do ano de 2016, 808,62 vezes 1,6117, ou seja, acrescentando 61,17%, vai chegar no total de 28.702,15. Aqui deu 28.703,26, tá? Essa pequena diferença acontece simplesmente porque aqui eu estou arredondando para duas casas decimais o percentual de crescimento, beleza? Então, só por esse detalhe que está dando essa diferencinha, mas a gente já vê que está chegando certo. E eu percebi isso quando eu estava vendo aqui que deu menos 81%, eu pensei, cara, menos 81% de quê? Tá? Então, na verdade, para poder chegar nessa outra conta aqui, como o crescimento foi negativo, tá? Ou seja, não chegou no crescimento total, a conta que eu preciso fazer é o seguinte, pegar o total do ano anterior, que deu 35.591,90, vezes, aí como está negativo, eu preciso colocar 1 menos, dessa forma eu vou subtrair o valor da diferença calculado com base nesse percentual, tá? Porque está negativo. 1 menos 0,4490, beleza? Esse 4490 é esse percentual que está aqui do crescimento. Fecho parênteses e quando eu dou um Enter para ele calcular, ele me chega no valor de 19.611,13, 19.610,88. Deu uma diferencinha, como eu te falei, porque esse percentual de crescimento ele está sendo arredondado e acumulado conforme vai passando o período. Para ter mais precisão, precisaria aumentar isso aqui para 4, 6 casas decimais, dependendo do caso. Agora, esse percentual aqui fica coerente com o que a gente vem observando. Então, 17.800 mais 61% chega a 28. 28.703 mais 23% chega a 35. 35.000 mais 41% chega a 35 e alguma coisa, um pouquinho mais. Esse, na verdade, é 0,41%. E 35.591,90 menos 44% chega a 19.610, beleza? A correção é essa. Então o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado e se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, é muito importante para saber que você está gostando do conteúdo. E não se esqueça, se você quer ver esse e mais vários outros conteúdos que eu já postei aqui no canal, acesse o canal do Telegram, porque lá tem um cardápio para você poder ver vários e vários vídeos que eu já postei aqui no canal com o link para você poder acessar e assistir no YouTube ou no Facebook, onde você preferir, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau, até sexta.